eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de produção de texto para o 4º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, meninos, das nossas orientações de estar sempre em um local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, revisões, exercícios devem ser feitos tendo como base as nossas videoaulas, tudo bem? Daremos continuidade, então, à nossa disciplina de produção de textos. Peguem o livro, o caderno e o lápis, porque hoje vamos precisar deles, tá bom? Primeiramente, como em todas as aulas, faremos a correção do para casa. O para casa de vocês era um questionário e os exercícios da página 130 e 133, né? 130 a 133. Vamos lá? Lembrando que, se a resposta de vocês tiver o mesmo conteúdo que a minha, né? Ou seja, disser a mesma coisa, não precisa apagar, mas sempre se atentando à ortografia das palavras e à acentuação e pontuação do texto, tá bom? Caso esteja equivocada a resposta, aí sim vocês podem apagar e colocar a minha. Vamos lá? O texto lido também pode ser considerado regra do jogo. Por quê? Sim, porque ele tem a função de mostrar as regras do jogo de taco. Então, toda vez que um texto tiver a intenção de mostrar como se joga algo, mostrar as regras, sempre vai ser uma regra de jogo. 2. Que esporte deu origem ao jogo de taco? Quem trouxe esse esporte para o Brasil? Foi o beisebol, e quem trouxe foram os imigrantes americanos, né? O beisebol é um jogo muito comum e muito famoso lá nos Estados Unidos. Então as pessoas vieram para cá, começaram a brincar nas ruas, né, as crianças, e se inspiraram no beisebol e criaram esse novo jogo, que seria o taco. Em alguns lugares do país tem outros nomes, né? Tem tubete, bete, taco, mas sempre a mesma brincadeira. 3. Quais são os materiais necessários para o jogo de taco? Para que eles servem? Materiais: um pedaço de madeira, bola de borracha e tinta. A madeira serve para fazer os tacos, né? A tinta serve para pintar os tacos de cores variadas. E a bola de borracha serve para ser lançada, arremessada ou rebatida pelos jogadores. Essas informações todas retiradas lá do texto regra do jogo. Reveja a seção confecção e responda. Que informações essa parte do texto nos traz? Informações sobre como fazer os tacos. Então, no regra do jogo, sempre que houver esta seção escrito confecção, é porque para jogar, né, para fazer essa brincadeira, é preciso construir algo antes. B. Essas informações têm a mesma função do restante do texto? Justifique. Não, porque elas ensinam como fazer os tacos e não como jogar. Então, a regra do jogo, ele pode ser dividido aí entre seções. E nessa seção de confecções é para ajudar a construir tudo aquilo que vamos precisar no jogo. E não ensina como jogar, né? Então, nós temos aí várias partes do texto, cada uma com um propósito diferente. 5. O que os participantes do jogo têm que providenciar antes de iniciá-lo? Identifique essas ações completando as frases a seguir. Então, todas essas ações estavam no texto. Vocês precisavam descobrir quais eram as palavras que completavam cada uma das sentenças. Vamos lá? Desenhar no chão 2 círculos de aproximadamente 1 metro de diâmetro. Colocar uma lata de refrigerante ou 3 pedaços de pau formando uma casinha. Decidir no par ou ímpar qual dupla inicia o jogo. Então, são essas 3 coisas aí. Desenhar no chão 2 círculos de aproximadamente 1 metro de diâmetro, colocar uma lata de refrigerante ou 3 pedaços de pau formando uma casinha e decidir no par ou ímpar qual dupla inicia o jogo. Todas essas informações retiradas do nosso texto. 6. Por que as palavras cela e casinha estão entre aspas? Porque essas duas palavras estão sendo usadas fora do seu sentido comum e literal, né? Porque casinha seria algo onde pessoas moram, ou então que a gente brinca, né, quando é criança, essas pequenas casinhas. E cela também tem outro significado. Então, nesse caso, como elas estão sendo usadas como uma metáfora, como algo que não necessariamente significa, né, tem o seu sentido literal, a gente coloca entre aspas. 7. Copie do texto a parte que explica a ilustração. Um dos jogadores que está com a bolinha mira a lata e faz o arremesso. O jogador oponente deve defendê-la usando apenas o taco, rebatendo a bola o mais longe possível. Ou seja,
a pessoa que está com o taco fica na frente, né, da sua lata e tem que proteger a lata utilizando o taco. Então, o time anterior, né, o time do outro lado, tem o lançador. Ele lança a bola em direção à garrafa ou à lata que estiver ali. E aí, a pessoa, né, tem que defender e jogar essa bolinha utilizando apenas o taco. 8. O que deve ser feito para se obter um ponto? Bater os tacos no ar. 9. O texto cita 5 situações que fazem o taco mudar de mãos. Copie uma delas. Então, essa é a resposta pessoal, né? O texto tem 5 situações que fazem o taco mudar de mãos. Vocês vão ir até o texto, né? Deveriam ter ido e procurar apenas uma delas. Então, essa aí é uma resposta pessoal. Vocês queriam escolher qual dessas situações que vocês iam escrever aí. 10. Quando o jogo termina? Quando se atinge um número de pontos combinados, né? Então, antes da partida se iniciar, é preciso combinar até quantos pontos nós vamos. 10, 20, 30? Não se sabe. Então, o grupo que vai brincar precisa, antes de começar, decidir quais são os números de pontos necessários para finalizar a partida. 11. O livro do qual foi retirado o texto chama-se Brinquedoteca, Jogos, Brinquedos e Brincadeiras. O que é uma brinquedoteca? É uma coleção de brinquedos. Normalmente, em escolas, né, de educação infantil, principalmente, existe uma brinquedoteca, que é aquele local onde todos os brinquedos ficam ali para as crianças poderem brincar. B. Para que tipo de leitores esse livro foi fabricado, né? Foi publicado? Para crianças, né? A pessoa que escreveu esse texto, ele teve o público-alvo as crianças, mas isso não necessariamente significa que somente crianças vão ler, tá? Na verdade, aposto que muitos adultos gostam muito de ler esse tipo de livro, porque é muito interessante, né? E também porque muitos adultos também gostam de brincar de vez em quando. Vamos produzir um manual de regras de jogos. Então, tinha aí essas regras, né, para serem feitas, que é redigir regras de um jogo ou de uma brincadeira para organizar um mural. Bom, o mural a gente não vai conseguir fazer, né? Mas redigir as regras do jogo, sim. Então, havia aí um planejamento a ser feito, o rascunho, né, a revisão e o texto final lá no caderno de produção de textos. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Na última videoaula, sem ser a de correção e a de revisão, eu ensinei direitinho como fazer isso para casa. Então, é só vocês voltarem lá, tá bom? E agora nós vamos para o capítulo 2, que é o manual de instruções, tá? Aqui ficou errado, é o manual de instruções. Vamos lá, ponto de partida. Primeiro passo. O texto que vamos ler vai nos ensinar a fazer um avião de papel. Fazer um aviãozinho de papel perfeito. Pronto para decolar? Pegue uma folha de papel e faça você mesmo uma incrível aeronave para lançar em direção ao céu. 1. Dobre o papel ao meio no sentido do comprimento e depois abra novamente, formando um vinco. Vinco é este amassadinho, né, que a gente cria quando dobra o papel. 2. Dobre o canto superior direito para dentro até encostar no vinco central e faça o mesmo com o canto esquerdo, né? Então, dobrar até que a pontinha se encoste aí na marca que fizemos com a primeira dobradura. 3. Agora, a parte superior do papel deve estar com o formato de um triângulo. Dobre o triângulo para baixo em direção ao centro do papel. Dobre o canto direito para dentro em direção ao centro, do mesmo jeito que fizemos da outra vez, né? Faça o mesmo com o canto esquerdo. As duas pontas devem ficar encostadas uma na outra. Então, pegar uma pontinha com a outra, encostar ali no centro e fazer a dobradura. 6. Dobre o papel ao meio, ao longo do vinco que você fez no passo 1. Então, aquela marquinha que fizemos lá no passo 1 deve ser utilizada nesse momento. Para fazer as asas, dobre os cantos para baixo em direção à parte inferior do avião. Segure o aviãozinho pela parte de baixo e atire com força. Veja só como ele voa. Então, nós temos aí um manual de instruções. O manual de instruções ele tem várias características. Esse que está na tela, por exemplo, nós temos o passo a passo. Então, ele é numerado. Passo 1, passo 2, passo 3, literalmente numerado, né? Nós vemos aí o número 1. Existe também um desenho, né? Alguns manuais de instruções não têm os desenhos, mas quando é necessário, existem aí essas miniaturas para ajudar no entendimento do leitor. E também
essas frases, né, mais curtas, bem diretas, explicando o passo a passo da fabricação, né, desse caso, do aviãozinho de papel. Vamos fazer essa atividade juntos, tá? O manual de instruções traz informações sobre como fazer, montar ou construir alguma coisa. Ele deve ser claro e bastante explicativo. Pode trazer ilustrações ou não. Para escrever esses textos, utilizam-se muitas palavras com função de orientar, guiar ou conduzir o leitor. Então, muito aquilo que a gente falou na última parte, né? O manual de instruções, ele traz sempre informações de como fazer algo, como montar algo que a gente tenha comprado ou que tenha ganhado e como construir alguma coisa. E ele deve ser claro e explicativo, né? Como a gente pode ver aqui, não existe muitas voltas, é direto ao ponto. Dobre o papel, dobre o canto, agora a parte superior, então sempre muito direto, sem ficar dando voltas no assunto. 1. Para quem você acha que esse texto foi escrito? Para os leitores do livro, né? Que no caso é o 101 Coisas para Você Fazer Antes de Crescer, da Lara Dowler. Na verdade, essa é uma versão infantil de um livro adulto muito conhecido, né? Que é o 101 Coisas para Você Fazer Antes de Morrer. E aí ela fez essa parte do Antes de Crescer, que é para as crianças. As crianças em geral e as pessoas que querem fazer um aviãozinho de papel perfeito. Eu, por exemplo, não sou muito boa em fazer aviõezinhos, então esse manual pode me ajudar caso algum dia eu queira fazê-lo. 2. Sublinhe no texto as palavras dobre, segure e atire. Então, vocês vão voltar aqui no texto e vão sublinhar do mesmo modo que está sublinhado aqui, olha. Dobre na primeira, dobre na segunda, dobre na quarta, dobre na quinta, dobre na sexta, dobre na sétima, segure e atire lá no número 8. Então, vocês vão sublinhar do mesmo modo que o meu texto aqui já está sublinhado, tá bom? Se quiserem pausar o vídeo, podem pausar e aí fazer o sublinhado de vocês. 3. Qual a função das palavras que você sublinhou no texto? Essas palavras são justamente essas que estão escritas aí no finalzinho, olha, dessa nossa tirinha explicando que é manual de instruções, que são palavras com a função de orientar. Então, a função dessas palavras são instruir e orientar as pessoas que está construindo, a pessoa que está construindo o avião, sobre as ações que ela vai fazer, né? Então, dobre, a gente está falando para a pessoa os passos, né? Então, está instruindo a ela, dobre essa parte, dobre aquela, segure desse jeito, e então atire com força. Então, essas palavras têm a função de instruir, de orientar, de ensinar essa pessoa. 4. Observe as ilustrações do texto e responda. Para que servem as linhas traçadas na cor vermelha? Para indicar o local onde deve ser feita a dobra do papel. Né? Normalmente, estes manuais de instruções que utilizam a dobragem de papel, nós temos uma linha vermelha para mostrar exatamente onde essa dobra deve ser feita para evitar algum tipo de interpretação equivocada. B, para que servem as setas? Para indicar o lado que se deve movimentar e dobrar o papel, né? Então, a seta ela indica a direção. Se eu tenho que dobrar para cá, nós vamos ter aí uma seta indicando para o lado que nós precisamos mover o papel, que precisamos dobrar o papel. C, por que as ilustrações do texto que você leu são importantes? Porque elas ilustram as instruções dadas, facilitando a construção do avião. Então, se nós não tivéssemos esses desenhos, nesse caso deste texto, seria um pouquinho mais complicado, né? Normalmente, os manuais de instrução que não têm um desenho são porque são muito mais tranquilos. Nesse caso, as pessoas levam em conta. É a primeira vez que vai fazer um avião, ele vai precisar de uma fotografia, né? De uma ilustração que vai explicar os movimentos que o papel deve fazer e tudo mais. 5. No trecho, enfeite seu aviãozinho com um desenho exclusivo, que pode ser um desenho... O que pode ser um desenho exclusivo? Essa parte está aqui, ó, bem no cantinho. Por que não? Enfeite seu aviãozinho com um desenho exclusivo. Então, um desenho exclusivo é um desenho que será feito especialmente para o avião construído, né? Ele não vai ser repetido em outros aviões. Então, sempre quando dissemos que algo é exclusivo, é porque ele foi feito exatamente para aquela pessoa. Então, esse desenho, nesse caso, vai ser feito exclusivamente para esse avião e não vai ser repetido em outros aviõezinhos. 6. Em sua opinião, por que o autor usou a palavra perfeito no título do texto? Essa é uma resposta pessoal, né? Vocês vão explicar aí para mim
Por que que vocês acham que está escrito um aviãozinho perfeito lá no texto? E agora vamos ler o segundo passo. Vamos construir um robô? Ele ainda não faz as coisas fantásticas dos filmes de ficção científica, mas até parece um robô de verdade. Você já viu um androide? É uma máquina que imita o corpo humano e que ao simples aperto de um botão se locomove. Ele tem aparência moderna, mas sua história é antiga, tendo surgido antes do nascimento de Cristo. Já na escola de filosofia de Pitágoras, o filósofo Arquitas de Tarento criou uma pomba voadora. Em 1509, Leonardo da Vinci deu de presente ao rei Luís XII da França um leão que andava e distribuía flores. Posteriormente, em 1630, René Descartes, o grande matemático e filósofo francês, inventou um bebê mecânico. Materiais: 6 garrafas plásticas de refrigerante, elástico redondo grosso, bolas de gude, canudos de refrigerante, um par de olhos plásticos, retalhos de EVA e fita. Confecção: use as 3 garrafas grandes para fazer o corpo e as pernas do robô. Coloque a do meio um pouco para cima, na altura do gargalo das 2 pontas. Faça furos e amarre-as com elástico. Em seguida, pegue 2 garrafas médias e prenda-as ao corpo do robô, também usando elástico. Com a pequena, faça a cabeça. Encha as partes com canudos e bolas de gude, para decorar e dar peso. Cole o par de olhos, a boca e o nariz feitos de EVA, amarre os laços dos braços e pescoço. Então, temos aí outro texto, né? Mas nesse caso, nós temos primeiro uma contextualização explicando o que é um robô, o que é um androide, logo após os materiais e logo após a confecção. E o para casa de vocês é o seguinte: fazer as 8 questões da página 137, fazer a produção relâmpago, né? 3 questões mais a produção textual da página 138, fazer as 5 questões do ponto de chegada da página 139, fazer o rascunho, a revisão e a produção final lá no caderno de produção de textos. Na próxima aula, eu vou corrigir estes para casas e vamos conversar um pouquinho mais, tá bom? Lembre-se, juntos no caminho certo. Tchauzinho!